E aí, pessoal, tudo bem? Bom, na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a parte das vitaminas e dos minerais, comentando um pouquinho sobre a carência e a exigência desses nutrientes dentro da nutrição animal, ok? Então, boa aula a todos e vamos lá. Então, vamos iniciar um pouquinho aí falando sobre as vitaminas, tá? Então, mas o que são vitaminas? De acordo com Sobestian, em 1998, descreveu que as vitaminas são compostos orgânicos distintos dos aminoácidos, carboidratos e lipídios e que são necessários em quantidade bem menores nas dietas dos animais, que tem como função um bom funcionamento do metabolismo, desenvolvimento normal dos tecidos, crescimento, saúde e reprodução. Então, participa de inúmeros processos metabólicos dentro dos organismos, participam de inúmeros processos metabólicos no organismo, são vitais para a saúde, participam de inúmeros processos metabólicos no organismo que são vitais para a saúde e desempenho dos animais. A deficiência de uma ou mais vitaminas pode levar a distúrbios metabólicos, resultando em queda na produtividade, no crescimento e no desenvolvimento de doenças. Já o aumento na suplementação de algumas vitaminas, ela tem algum efeito positivo, principalmente quando está relacionado à imunidade. Então, histórico das vitaminas, né? Então, Hopkins, lá em 1906, teve uma primeira ideia do que seriam essas vitaminas, que descreveu elas, então, como fatores alimentares acessórios, onde eram essenciais e não podia ser classificado como carboidrato, proteína nem lipídios. Fuchs, em 1912, descreveu a primeira vez o termo vitamina, onde nós temos aí que era descrito como uma amina essencial para a vida, para descrever então esses fatores alimentares acessórios, que foi descrito lá por Hopkins em 1906. Então, de acordo com a classificação dos alimentos, da composição dos alimentos, né, as vitaminas elas estão incluídas aí na parte da matéria seca, dentro da matéria orgânica, e aí temos aí as vitaminas. Essas vitaminas elas são classificadas primariamente em duas categorias, que são as vitaminas lipossolúveis e as vitaminas hidrossolúveis. As vitaminas lipossolúveis são aquelas vitaminas que têm afinidade com lipídios, né, com a gordura. Então, elas são as vitaminas A, D, E e a vitamina K. E as vitaminas hidrossolúveis são aquelas vitaminas que têm afinidade pela água, né, que são as vitaminas do complexo B e a vitamina C, que é a única vitamina não pertencente ao complexo B. Então, as vitaminas elas estão presentes nos ingredientes que são utilizados na formulação das dietas e, além disso, essas dietas elas têm que ser suplementadas com outras fontes de vitamina, porque só as vitaminas presentes nos ingredientes não são suficientes para atender a exigência das vitaminas dentro da dieta dos animais. Então, aqui nós temos um exemplo de uma formulação de uma dieta, né, onde para frango de corte, no período de 1 a 21 dias e de 21 a 42 dias, onde vocês conseguem ver aí que existe uma inclusão de um premix vitamínico mineral, com a inclusão aí de 0,15% nas duas dietas. Então, mostra que só a inclusão de milho e farelo de soja não é o suficiente para poder atender à exigência desses nutrientes, tá? Então, a finalidade aí dessas vitaminas, né, quando elas estão ingerindo em um valor ótimo que atende a sua exigência, seria um máximo desempenho, um máximo desenvolvimento. Quando nós temos níveis acima da exigência em algumas vitaminas, você começa a ter um nível de toxicidez, que aí temos um nível marginal. Quando esse nível de toxicidez se prolonga por muito tempo, pode causar o óbito dos animais. Quando nós temos a deficiência ou a falta de alguma dessas vitaminas, então vai causar a deficiência. E se essa deficiência se tornar contínua, ela pode trazer problema de morte também dos animais. Então, tanto em níveis de deficiência ou em níveis muito acima do recomendado, da exigência, pode causar mortalidade dos animais, tá? Quando nós temos problemas de carência, utilizamos o termo de avitaminose,
que é um estado de doença causado pela falta de vitamina, pode provocar desequilíbrios orgânicos metabólicos, podendo em alguns casos ser fatal para os animais. E o excesso da vitamina ela é chamada de hipovitaminose, que é uma situação muitas vezes que pode ser temporária por uma absorção ineficiente de algumas vitaminas. Porque não é porque temos vitaminas na dieta que temos aí obrigatoriamente na questão da absorção das vitaminas, porque muitas vezes o sítio de absorção dessas vitaminas elas podem estar sendo disputado por outros nutrientes, então a gente pode ter o excesso de absorção dessa vitamina devido a essa alta concentração de uma vitamina ou outra, por isso que é importante ter um balanço correto de todas as vitaminas. Então, como eu havia falado para vocês, as vitaminas hidrossolúveis são as vitaminas do complexo B e a vitamina C, e as vitaminas lipossolúveis são as vitaminas A, D, E e K. As vitaminas hidrossolúveis têm uma função aí dentro do organismo com uma manutenção orgânica, participando aí de diversas rotas metabólicas, e as vitaminas lipossolúveis elas estão mais direcionadas ao crescimento e desenvolvimento dos animais. Então, eu vou comentar cada uma das vitaminas com vocês, ok? Então, a vitamina A, ela tem uma função no organismo que é essencial para a formação óssea, visão, integridade do epitélio, reprodução e resistência de organismos infecciosos, tá? Carência dessa vitamina em aves pode causar infecção oculares, conjuntivites, perturbação no crescimento, diminuição da produção de ovos ou postura interrompida, problemas de pele e aumento de infecções por fungos e bactérias, tá? Essa vitamina, geralmente, ela é estocada no fígado, ela é precursora do caroteno, então, geralmente, alimentos amarelos, né, com autopigmentantes amarelos, ou os carotenos, elas são riquíssimas em beta-caroteno, sendo esse beta-caroteno um precursor da vitamina A. As aves, elas são exigentes em 1 mg de beta-caroteno, que equivale aí a 1.667 unidades internacionais de vitamina A. Já em suínos, a função da vitamina A é em crescimento e reprodução, fêmeas em gestação e lactação. Animais adultos em fase de terminação não pode ficar sem a suplementação dessa vitamina. A carência pode afetar a esterilidade e causar aborto nas matrizes, facilita as infecções de vias respiratórias, pode trazer problema na pele e descamação do trato gastrointestinal, e no sistema nervoso pode ser afetado, surgindo até problemas de paralisia. A degradação da vitamina A ou desse retinol acontece lá no rumen, em bovinos. Então, os bovinos adultos, eles geralmente a forragem já é o suficiente aí para poder atender a exigência dessa vitamina. Em novilhos, feno também já é o suficiente para poder atender a exigência. E bovinos adultos, onde tem dietas aí com 20, 40, 60 até 80% de concentrado, já são o suficiente para atender a exigência. Porque essa vitamina, uma boa parte dela já é degradada no rumen e aí é absorvida. Vitamina A, quando deficiência dessa vitamina A nos bovinos, pode trazer problema na falha na formação da A deficiência da vitamina A em ruminantes pode causar falha na formação do mucopolissacarídeos do epitélio, problema de queratinização da mucosa, de órgãos respiratórios, digestivos, reprodutivos e urinário, e problema de descamação na pele. Pode causar problema de cegueira noturna, devido à xeroftalmia, que é a secura dos olhos. Pode trazer problemas de falhas reprodutivas, então causar cio silencioso, ovulação com atraso, baixa concepção, trazer problemas de abortos e retenção de placenta, e aí nos reprodutores, má espermatogênese. Então vai ter uma redução aí no número de espermatozoides e na motilidade dos mesmos. Então aqui, para ruminantes, vacas lactantes tem aí a exigência de 80 a 120 mil unidades internacionais por dia. De vitamina em vacas secas, de 75 mil a 125 mil unidades internacionais por dia. E em bovinos em terminação, variando de 40 a 70 mil unidades internacionais. Vitamina D.
ela assume aí várias formas químicas, sendo as mais importantes são as vitaminas D2 e a vitamina D3, ou também denominadas de colicalciferol. Tem como função no organismo a síntese de... Tem como função no organismo, que é essencial para a formação da casca do ovo, do bico, dos ossos e para a assimilação de sais minerais, e essencialmente cálcio e fósforo. Sua síntese ela está relacionada com a exposição aos raios de sol, então não é apenas ter a questão da suplementação na dieta. A carência dessa vitamina em aves pode trazer problema de casca dos ovos muito finas, quebra na postura e problema de raquitismo. Em suínos, pode trazer um problema, tem uma função importante aí para o crescimento dos animais. Na gestação e na lactação é de suma importância a suplementação dessa vitamina, porque tem grande influência na reprodução, por favorecer a formação de fetos fortes e robustos. A carência, então, vai ocorrer principalmente em animais em confinamento e em fase de maior exigência nutricional. Vai ter problema na formação óssea, né? Então a carência pode trazer menor absorção de cálcio e de fósforo, por isso que vai ter problema aí na formação óssea. Carência pode trazer problema de distrofias musculares, ocorrendo degeneração muscular, andar mais rígido, posturas anormais e decúbito prolongado ou permanente, o animal fica prostrado, não levanta, não se locomove. Pode trazer problema de hepatose dietética, causando alta mortalidade, dispneia, vômito, distrofia hepática e hemorragias. Pode trazer problema de microangiopatia dietética ou cardiopatia, que vai causar dispneia, apatia, máculas azul avermelhada na pele, né, problema de hematomas e morte súbita, trazendo também hemorragias no miocárdio e edemas pulmonares. Já a vitamina D em ruminantes causa função primária relacionada ao metabolismo do cálcio e do fósforo, aumenta a absorção, retenção, mobilização e disposição óssea, altamente relacionada ao metabolismo mineral de cálcio e fósforo principalmente. A deficiência de vitamina D pode causar problema de raquitismo em animais jovens e osteomalácia em animais adultos. Vaca lactente pode daí condicionar a ocorrência de febre vitular. Então, como que funciona esse metabolismo dessa vitamina D, né? Quando o animal consome alimentos de origem vegetal, nesse alimento tem aí o ergocalciferol, né, que é a forma D2 da vitamina D. Já os animais, eles precisam da vitamina D3, que é o 7-hidroxicolicalciferol. Então, geralmente, produtos de origem animal é rico em vitamina D3. Esse colicalciferol, tanto a vitamina 2 ou a vitamina D3, mais conhecida aí como colicalciferol, quando é consumido, ele entra dentro do organismo, vai para o fígado. Lá no fígado, esse colicalciferol ele vai ser hidroxilado, então vai receber aí uma hidroxila no carbono 25, formando 25-hidroxicolicalciferol. Esse hidroxicolicalciferol ele vai ser transportado para os rins. Lá no rins vai ter uma nova hidroxilação no carbono 1, formando então o 1,25 de hidroxicolicalciferol. Essa aqui é a forma ativa. Só que, para poder ter essa hidroxilação, tanto no fígado quanto nos rins, precisa ter uma ação aí dos raios ultravioletas. Por isso que é importante a gente tomar sol, tanto a gente quanto os animais, tá? E qual é a função dessa vitamina? Essa vitamina ativa, essa vitamina D ativa, ela tem a função de absorção de cálcio no intestino delgado e tem relações aí com o paratormônio. A deficiência dessa vitamina, então, vai causar aí, meio que geral em todas as espécies animais, redução no crescimento, raquitismo. Nas aves, como havia comentado, produção de ovos sem casca ou de casca mole. Em suínos, principalmente, engrossamento e rigidez das juntas. E a toxicidez dessa vitamina pode trazer problema da síndrome de reabsorção óssea e uma deposição de cálcio anormal nas vísceras. Então vamos lá. A dieta nós temos aí o colicalciferol. Quando absorvido vai cair no plasma sanguíneo. Do plasma, então, vai ter ação dos raios ultravioletas. E aí, esse colicalciferol é transportado para o fígado. Lá, então, vai ter uma hidroxilação no carbono 25, sendo transformado em 25 de hidroxicolicalciferol.
Posteriormente a isso, esse de 25 de hidroxicolecalciferol vai ser transportado para os rins. Lá vai sofrer mais uma hidroxilação, né? Recebendo um hidróxido lá no carbono 1, formando-se em 1,25 de hidroxicolecalciferol. Esse 1,25 de hidroxicolecalciferol cai novamente para o plasma sanguíneo e vai ser transportado para a mucosa intestinal, para os ossos e para os rins. Então aqui nós temos aí um esquema de como funciona. Então nós temos aqui a vitamina D vindo do alimento e da pele, né? Vai ter a hidroxilação no fígado, depois tem uma outra hidroxilação nos rins. E aí essa vitamina ativa vai então agir sobre o intestino delgado, principalmente, para atuar na absorção de cálcio e de fósforo, né? Então, quando nós temos aí alta concentração de cálcio circulante, então vai mandar uma sinalização para as glândulas para a tireoide, para dizer, ó, não está precisando de cálcio. Então, o paratormônio então, vai migrar, jogando uma informação nos rins, dizendo que não precisa fazer síntese da vitamina D para inibir a absorção de cálcio. E assim funciona meio que um ciclo constante. Então, aqui nós temos um exemplo, né? Temos aqui o lúmen intestinal carregado de cálcio, né? Está vindo aí muito cálcio da dieta, né? Então, aqui nós temos os enterócitos, né? E aqui nós temos a vitamina D. Essa vitamina D, então, vai sinalizar ela vai entrar dentro da célula, vai sinalizar para a calbidina, que é uma proteína do núcleo da célula. Essa calbidina vai sintetizar, vai sinalizar para o enterócito que está precisando absorver cálcio. Aí a calbidina vem aqui, se liga a esse cálcio, absorve esse cálcio, volta e joga esse cálcio para dentro da corrente sanguínea. Quando nós temos alta concentração, né, uma saturação desse cálcio dentro da corrente sanguínea, o paratormônio vai avisar o rim que tem que parar de sintetizar esse 1,25 de hidroxicolecalciferol. Então, para de sintetizar essa vitamina. E aí a vitamina vai parar de sinalizar para dentro do núcleo dos enterócitos, e aí vai parar de sintetizar, então, o paratormônio e a calbidina. Vitamina E tem como função no organismo, é importante para a fertilidade, isso para todas as espécies, tá? Ajuda no desenvolvimento das células do músculo e das células nervosas, ajuda a equilibrar os níveis adequados de proteína no sangue, favorece o desenvolvimento dos embriões, principalmente aí nas aves, lógico, auxilia na absorção de vitamina A e dos carotenoides. Então, a vitamina E, a forma que ela é encontrada dentro dos ingredientes é o alfa-tocoferol, que é o mais importante. Tem como função aí o antioxidante biológico e ele tem uma relação direta aí na absorção do selênio. Então, existe uma relação bastante importante entre vitamina E e selênio, onde a vitamina E ajuda na absorção de selênio, tá? Então, a vitamina E, ela vai impedir a formação de radicais livres, evitando aí o problema de peroxidação dos tecidos. Então, a gente tem inúmeros trabalhos aí trabalhando com a suplementação a mais, além da exigência, né? Uma suplementação a mais de vitamina E para melhorar a qualidade da carne, isso tanto para ruminantes, tanto para suínos quanto para aves e em ovos. Então a gente faz a suplementação para poder aumentar a quantidade de vitamina E no tecido, melhorando então a qualidade da carne de suíno, da carne de aves e de ovos, tá? O selênio, ele é uma ativa enzima glutationa peroxidase que destrói então esses peróxidos que porventura pode vir a ser formados. Carência da vitamina E pode trazer problemas de infertilidade e problemas de distrofia muscular, como vocês podem observar. Então o animal aí, ele vai ter problema de distrofia muscular nas patas, não vai conseguir se locomover, não vai conseguir manter a cabeça erguida, a cabeça vai cair, e aí esse animal
acaba morrendo, tá? Outros problemas de deficiência é encefalomalácia nutricional, que acaba trazendo ataxia e encurvamento do pescoço, como está mostrando aqui nesta imagem. Vai ter problema de incoordenação motora e prostração e morte, né? Como mostra aí, ó. O animal vai conseguir se locomover, vai parar e vai morrer. Vai ter problema de diástase exudativa, né, que vai ser um aumento da permeabilidade dos capilares, então vai começar a ter aquelas problemas de edema, aqueles inchaços, arroxeamento, né, no tecido, acúmulo desse exudato subcutâneo e formação desse edema peitoral. Distrofia muscular nutricional, trazendo problemas de miopatias e degenerações e problemas reprodutivos. Então aqui nós temos exemplo aí encefalomalácia, né, que é aquele encurvamento do pescoço, o animal não consegue se locomover, abaixa a cabeça e não consegue erguer a cabeça para se alimentar, consumir água nem ração. Problema de hepatose dietética, vocês conseguem ver vários problemas de lesões, né, no fígado. Em suínos, a vitamina E tem a ação antioxidante no metabolismo, interfere aí na reprodução dos animais, também atua na manutenção da integridade da membrana celular, modula a síntese da prostaglandina e aumenta a produção de anticorpos e leitões e modula a síntese de diversas enzimas. A carência pode trazer problema de esterilidade, principalmente em reprodutores, né, nos cachachos, onde vai prejudicar a espermatogênese e a ovogênese nas fêmeas. Pode provocar a degeneração testicular, morte e reabsorção embrionária e distrofia muscular. Já nos ruminantes, pode trazer problemas de doença do músculo branco, degeneração testicular, retenção da placenta e crescimento corporal prejudicado. São condições predisponentes, como baixa ingestão, existe pouca vitamina nas forragens frescas, pode causar deficiência de selênio, uso de gorduras não saturadas e água de bebida com muito nitrato. Pode interferir aí na absorção dessa vitamina. Então aqui nós temos aí uns exemplos aí de ruminantes com problema de distrofia muscular devido à deficiência de vitamina D. Vitamina K, função do organismo, tem a finalidade ela é sintetizada normalmente no intestino, não é frequentemente uma situação de deficiência, a sua principal função é a coagulação sanguínea, pela estimulação da síntese das proteínas envolvidas nesse processo, e a carência da vitamina K pode causar problemas de hemorragia e anemia. Então, existem 3 grupos com atividade na vitamina K, que são a série das filoquinonas, que são oriundas das plantas, as séries das melaquinonas, que é da microbiota intestinal, e as séries das melamenadionas, que geralmente é a forma sintética que a gente acaba utilizando para fazer os suplementos vitamínicos, tá? Deficiência dessa vitamina pode trazer problemas de retardo na velocidade da coagulação sanguínea e pode trazer problemas de hemorragias. Então, no organismo tem como função a formação da protombina, que é a substância responsável pela coagulação. Essas proteínas são sintetizadas no fígado, na forma de precursor inativo, e a ação da vitamina K tem a finalidade de converter esses fatores para a formação da protombina, né? A carência dessas vitaminas pode causar coagulação sanguínea deficiente com excesso de sangramento e hemorragia. Então, finalizamos as vitaminas lipossolúveis e vamos iniciar, então, as vitaminas hidrossolúveis. Primeiro, nós temos a vitamina B1, denominada de tiamina. Geralmente, as vitaminas dentro do organismo animal, independente da espécie, ela tem aí meio que as semelhanças entre elas, tá? Então, vocês vão ver que vão ficar bem repetitivas de acordo com cada uma das espécies. Então, atua indiretamente na transformação de carboidratos em energia. São necessárias ao metabolismo dos carboidratos, especialmente no tecido nervoso, atua na manutenção do apetite e é importante na reprodução e na lactação. A carência dessa vitamina pode trazer problemas de distúrbios nervosos, lesões cardíacas, arritmias, diminuição de apetite, crescimento retardado e perda de peso, e também pode causar problemas de insuficiência cardíaca. Nos ruminantes, auxilia na formação do ácido clorídrico lá no abomácio, tem ação no tecido nervoso, né, para excitabilidade das membranas,
e atua aí na descarboxilação do piruvato na formação do acetil-CoA. Então ela atua diretamente no metabolismo energético, tanto dos carboidratos como dos lipídios. A vitamina B2, ou riboflavina, tem como função atuar no metabolismo celular, precursora do FAD lá no ciclo de Krebs. A carência pode trazer problemas de raquitismo, baixo peso das aves, baixa eclosão de ovos e embriões com dedos torcidos e deformados. Nos suínos, funciona como integrante de vários sistemas enzimáticos, é importante no catabolismo da glicose e ao metabolismo proteico. A carência dessas vitaminas em animais vai causar pernas tortas e rixas, como mostra aqui nessa imagem. Engrossamento da pele, que a gente chama de pelagra, problemas na reprodução e produção de leite. Essa pelagra é uma doença chamada de 3D, que ela acaba causando dermatite, diarreia e demência nos animais. Niacina, ou a vitamina B3, atua na respiração celular, liberação de energia e no processo de síntese dos ácidos graxos, ajuda na síntese de estresse, é precursora do NAD lá no ciclo de Krebs e ajuda na síntese de triptofano. Carência de niacina pode trazer problemas de perturbações gastrointestinais, problema no sistema nervoso, um mau desenvolvimento e mau crescimento dos animais e problemas de dermatite. E aí temos o ácido pantotênico, que é a vitamina B5, atua na oxidação da síntese dos ácidos graxos, lá na produção da coenzima A, e no metabolismo tanto de carboidratos quanto de proteínas. A carência dessa vitamina pode trazer redução na eclosão de ovos, retardo no desenvolvimento das penas nas aves e descamação ao redor do bico. E aí temos a piridoxina, que é uma vitamina bastante importante para o ciclo de Krebs, tá? Porque ela é indispensável para o complexo do metabolismo do triptofano, síntese da niacina como um cofator enzimático, está ligado diretamente ao metabolismo de lipídios, atua na produção de anticorpos circulantes e incorporação de ferro na síntese de proteína, tá? A carência da piridoxina vai ter problema de crises e convulsões pseudoepiléticas, um crescimento lento, retardado dos animais, movimento descoordenado, então pode ter problemas de espasmos musculares e problemas de convulsões. Vitamina B7 ou biotina, também denominada em alguns casos de vitamina H, ocorre na natureza de forma de biotina, é encontrado tanto nos alimentos de origem animal quanto de origem vegetal. Os cereais normalmente são mais limitantes na biotina. Milho tem 65 mg por quilo e tem uma boa biodisponibilidade, os animais conseguem aproveitar uma boa parte dessa biotina oriunda do milho. Já a raspa integral de mandioca, por exemplo, tem nada de biotina, então é bastante deficiente em biotina. A biotina é um composto essencial para os sistemas enzimáticos específicos atua nas principais reações dependentes. Existem diversas reações que são dependentes de biotina, que envolvem principalmente a fixação do CO2 ou o processo de carboxilação, tá? Como, por exemplo, a síntese de ácido oxalacético a partir do ácido pirúvico, lá no ciclo de Krebs, síntese do malonil-CoA, que é o substrato inicial para a síntese de gordura lá no ciclo de Lyne, síntese de carbamilfosfato, que é importante como substrato no ciclo da ureia. É necessária para o funcionamento normal das glândulas adrenais, tireoide, aparelho reprodutor e síntese do sistema nervoso e da pele. Então aqui nós temos um exemplo de problema de biotina, porque a biotina ela vai causar resistência dos cascos animais e quando está em deficiência, vai causar problema de deficiência desses cascos. A deficiência da biotina na vitamina A vai trazer problema de dermatite semelhante a produzida pela deficiência de ácido pantotênico a partir da terceira semana de vida das aves, como por exemplo de rachaduras hemorrágicas, deformação óssea e encurvamento dos ossos das pernas e das asas dos embriões e deformação do crânio. Então aqui nós temos uma imagem de um embrião onde a mãe estava deficiente de biotina. Então vocês conseguem ver aqui os ossos
das pernas tortas, atrofia das asas, crânio com baixa com deformação. Então aqui um embrião com bastante deformidade e um embrião aí saudável, tá? Pode trazer problema aí de lesões dérmicas, que eu havia comentado com vocês. Então tem problema aí nas lesões nas patas e no coxim plantar das aves. Lesões dérmicas, né? Então aqui vai ter muita descamação da pele, o que causa problema, descamação ao redor do bico e dos olhos. Lesão óssea, então encurvamento dos ossos também na fase adulta. Síndrome do fígado e do rim gorduroso. Então vocês conseguem ver aí a ave com bastante gordura no fígado e atrofia desse fígado. Nos suínos pode causar problema de dermatite nas orelhas, no pescoço e no dorso. Lesão dérmica, perda excessiva de pelos, fissura das patas, crescimento lento, baixa reprodução e espasmos musculares nas pernas traseiras. Então aqui nós temos um exemplo aí, ó, daquela pelágia que eu havia comentado com vocês, pelos bem ouriçados, ó, inchaço da musculatura, ó, sangramento na tábua do pescoço e na orelha devido à descamação. Olha como que fica a lesão nos cascos dos animais. Então os animais acabam sofrendo bastante devido à deficiência da biotina. Que outro exemplo, ó, lesão térmica, tudo na cara, na orelha dos animais. Então aqui a biotina ela causa sérios problemas, né, na deficiência, mas a gente consegue reverter essa deficiência. Então a gente pode fazer tratamento com biotina para melhorar. Então esse aqui é um animal doente e esse aqui é um animal após aí o tratamento da biotina. Aqui outro exemplo, um animal com lesão no casco, ó, bastante lesão no casco. Um animal aí com problema aí da curvatura, lesão de casco. E esse aqui é o mesmo animal já depois de ter feito o tratamento com biotina. Então, como que é feito esse tratamento, tá? Então, a gente vai fazer um tratamento de 4 semanas, onde vai fazer a inclusão de 0,5 mg por cada quilo de ração dos animais e 2 injeções semanais de 5 mg de biotina intramuscular. Então aí você vai ver que o animal vai parar de ter problema de claudicação, vai melhorar, diminuir as lesões na orelha, na tábua do pescoço e a queda de pelos e problema de descamação da pele. Então aqui nós temos um animal aí, com bastante hemorragias e rachaduras, né, no casco, e aqui o mesmo animal já depois do tratamento já bem mais sadio como anteriormente. Aí chegamos no ácido fólico, que é a vitamina B9, que tem aí como função controle da síntese proteica e atua aí como antianêmico. Deficiência da vitamina B9 pode causar problemas de anemia e nas aves problemas de retardo no desenvolvimento das plumas. Vitamina B12 foi a última vitamina a ser desenvolvida, a ser descoberta, né? Foi a última vitamina, que é a cobalamina. Atua na síntese dos tecidos dos ácidos nucleicos e dos aminoácidos, então acaba atuando aí na síntese de DNA, né? A carência dessa vitamina pode causar problema de retardo no desenvolvimento, no crescimento dos animais e redução na eclodibilidade. É bastante importante para a reprodução e auxilia bastante aí no desenvolvimento, no desempenho dos animais. Carência, então vai reduzir ganho de peso, perda de apetite e pelos mais duros, né? E aí chegamos à vitamina C, que tem como função no organismo prevenir infecções do aparelho respiratório, prevenir e tratar situações de estresse e ajuda no processo de cicatrização. Carência da vitamina pode trazer problemas de cansaço, debilidade e problemas de pele, normalmente causando hemorragias. Vitamina C dentro das aves, a gente acaba utilizando uma suplementação dessa vitamina com o intuito de reduzir a questão de estresse calórico. Então a gente faz uma inclusão a mais dessa vitamina nas dietas para minimizar os problemas de estresse calóricos. E aqui nós temos uma tabela, né, adaptada de Albers e colaboradores 2012, onde a gente tem aí todas as vitaminas e um efeito principal e um efeito adicional, um efeito a mais, um plus aí dessas vitaminas dentro do organismo. Então tem todas as vitamina A, vitamina E,
D, K, a vitamina B1, B2, B6, B12, a biotina, o ácido fólico, niacina, o ácido pantotênico, vitamina C e a colina, tá? Coloquei colina aqui, mas a colina, existe uma briga aí sobre o efeito dessa colina, se realmente a vitamina é uma vitamina ou ela não é uma vitamina. Mas geralmente ela é considerada como uma pseudovitamina. Por quê? Porque ela não se enquadra bem ao certo como uma vitamina. Porém, o efeito dela dentro do organismo animal é bem semelhante ao das vitaminas, tá? Então a gente chama ela de provitamina ou pseudovitamina. Então aqui nós temos um gráficozinho aí, né? Exemplificar para vocês o efeito dessas vitaminas aí dentro do metabolismo. Então aqui nós temos as proteínas, os carboidratos, os lipídios, né? Oriundos da alimentação. E aqui dentro da célula o que acontece? Então aí, a niacina vai ajudar lá no processo da quebra dessa glicose em piruvato, a formação do ácido pirúvico, até entrar aí dentro do ciclo de Krebs, formando ATP, liberando CO2 e água. A mesma coisa acontece aí com a riboflavina, tiamina, então tem todas as siglazinhas aí, e vocês verem aí quão importante essas vitaminas são para dentro do metabolismo celular. E aqui temos uma outra tabela para exemplificar aí os sintomas, né, das deficiências dessas vitaminas aí, meio que em todas as espécies aí acaba sendo algo bem semelhante, ok? E aí chegamos então aos minerais. Então dentro do princípio da nutrição, né, a gente trabalha com os requerimentos ou exigência nutricional. Então dentro dos minerais a mesma coisa acontece. Então a gente tem exigências aí para manutenção, para produção e para reprodução. Então lembrando que a água corresponde a cerca de 70 a 80% do conteúdo corporal dos animais, é o maior componente sanguíneo, é responsável pelo transporte dos nutrientes, auxilia no processo de digestão e também ajuda no processo de termorregulação. Só que existe uma pequena porção aí dentro dos alimentos, né? A mesma coisa acontece com a maior parte do constituinte dos alimentos é água, mas dentro daí desses alimentos nós temos uma pequena quantidade aí de matéria mineral, ou os macro e microelementos, ou macro e micro minerais. Então, sendo eles aí, os principais aí, cálcio, fósforo, magnésio, potássio, sódio, cloro, enxofre, ferro, cobalto, cobre, iodo, manganês, zinco e selênio. Desses, eles são classificados então em macrominerais, microminerais. Os macrominerais são aqueles que entram em maior concentração na exigência, e tem maior quantidade desses minerais dentro do organismo animal, e os micro é aqueles que precisam em menor quantidade e tem menor quantidade dos mesmos dentro do organismo animal. E temos alguns aí que são denominados de microtóxicos, ou seja, uma pequena concentração deles pode ser tóxico aos animais, que é o molibdênio, o estânio, o flúor, o cromo, o níquel, o vanádio e o silício. Então temos aqui a tabela periódica, né, onde nós temos então os macrominerais, né, sódio, magnésio, potássio, cálcio, fósforo, enxofre e o cloro. Temos então os microminerais, manganês, ferro, cobalto, cobre e o zinco, e os microtóxicos, vanádio, cromo, molibdênio, níquel, estânio, silício e o flúor, tá? Isso aí meio que tem que ficar claro na mente de vocês. Então é uma coisa que é bastante importante vocês saberem desses minerais. Então eles são compostos inorgânicos que podem ou não ser ligados a outros constituintes. Quando eles são ligados, a gente chama que eles quelam-se a outros elementos orgânicos, né? Então, como por exemplo, eles se ligam a enzimas, hormônios, proteínas e alguns aminoácidos, que a gente chama de os minerais quelatados, tá? A fonte desses minerais geralmente vem dos alimentos, né? Das rações, milho, soja, silagem, feno, forragens, só que só nos alimentos não é o suficiente a gente fazer a utilização desses minerais. Eles são mais exigentes do que nos alimentos eles acabam sendo ofertados.
por isso tem que ser feita a suplementação. Então a gente acaba fazendo a suplementação de minerais e dos macrominerais, além de ter os minerais oriundos do milho e da soja, como por exemplo, a gente tem que fazer a inclusão de outros, como por exemplo calcário calcítico, fosfato bicálcico. E qual é a importância desses minerais dentro do organismo? Né? Então, 5% do peso corporal é oriundo dos minerais. Eles estão compostos em 80% a 85% do esqueleto. Então, problemas de escassez pode trazer problemas no desenvolvimento ósseo. E o excesso também pode trazer um problema causando aí a toxicidez. Então, função. Componentes estrutural do tecido corporal, nós temos aí o cálcio e fósforo. Manutenção do equilíbrio, nós temos tanto o equilíbrio ácido-básico, equilíbrio osmótico ou equilíbrio de permeabilidade da membrana celular, nós temos aí o cálcio, o fósforo, o sódio e o cloro. E como ativadores enzimáticos, nós temos aí o cobre e o manganês. Sintomas de deficiência. Esses sintomas eles não são muito específicos, né? Quando tem algum problema de deficiência, é difícil a gente saber exatamente qual é o mineral que está em deficiência, porque ele pode ser confundido com outras deficiências, como deficiência energética, deficiência proteica, e também pode trazer problemas de deficiência vitamínica, que pode dar meio que suspeitas de ser vitamínica e pode ser mineral. Então, por isso que acaba causando aí meio que um confundimento nessas deficiências. Pode trazer problemas de saúde, como problema de intoxicação, parasitismo e infecções. Pode trazer problema de apetite depravado, então o animal vai começar a comer loucamente sem parar. Bovinos, a pasto, você pode ver que eles começam a roer, ou ficar lambendo os mourões, madeira, né, das cercas. Em alguns casos pode trazer problema de redução do apetite, ficar com um aspecto fraco ou doentio, causar anemia, o que a gente pode daí surgir problema de achar que pode ser deficiência de vitamina K, muitas vezes, anomalia dos ossos e problema de fratura espontânea, devido a processo de dificuldade no processo de ossificação. Pode trazer problema de crescimento retardado, trazer problemas de infertilidade, problemas de pele, baixa resistência a doenças, problema de bócio, né? Deficiência de iodo, principalmente, vai causar problema de bócio, que é essas papadas aqui, esses tumores aqui da tireoide, e problema aí de cara inchada. Então, nós temos uma tabela de carência de deficiência. Então, tem todos aqui os minerais e o problema ou sintoma da doença que pode causar devido a essa deficiência. Então vocês vão ver, por exemplo, cara inchada pode ser deficiência de cálcio, fósforo ou cobre. Reprodução prejudicada pode ser problema de deficiência de cálcio, fósforo, enxofre, molibdênio, iodo e selênio. Ractício ou osteomalácia, cálcio, fósforo, molibdênio. Então vocês podem ver que é difícil falar assim, é deficiência de um único específico mineral. Crescimento lento ou perda de peso, pode ser deficiência de qualquer um dos minerais. Então é difícil a gente conseguir descrever exatamente a deficiência de qual mineral ou se é de minerais, tá? Então, dentre os macrominerais, vamos começar a falar um pouquinho sobre cada um deles. O cálcio atua na formação de ossos, formação do dente, é responsável pela excitação muscular, sobretudo cardíaca, atua aí no processo de transmissão nervosa, coagulação sanguínea, integridade da membrana, produção de leite, onde a adição extra pode levar até problemas de deficiência de outros elementos essenciais, como, por exemplo, fósforo, manganês, ferro, iodo, zinco e molibdênio. Por quê? O que acontece? Esses minerais, então, tanto o cálcio quanto esses outros minerais, né, o fósforo, ferro, iodo, zinco, molibdênio, o que acontece? Eles têm o mesmo sítio de absorção. Quando, de repente, você tem uma alta concentração de cálcio dentro da dieta, esse cálcio ele vai estar disputando o sítio de absorção. E aí ele vai estar absorvendo muito cálcio, causando a deficiência desses outros minerais. Por isso que não é interessante você ter excesso de algum mineral. O ideal é que ele esteja sempre em balanço.
Fósforo, ele é responsável pela constituição da molécula de DNA e de RNA, atua na fosforilação da formação de ATP, na transmissão de impulsos nervosos, formação óssea e dentária, formação dos fosfolipídios e atividades enzimáticas. Então, ele é muito importante dentro dos metabolismos que acontecem dentro do organismo animal. Magnésio, ele é bastante importante para bezerros, atua na atividade neuromuscular e nervosa, no processo de transferência de energia, participação do crescimento ósseo, no metabolismo dos carboidratos lá no ciclo de Krebs e no metabolismo também dos lipídios lá no ciclo de Lein. Enxofre, ele vai atuar no metabolismo das gorduras, dos carboidratos, na síntese proteica e na síntese de algumas vitaminas do complexo B. O cloro, manutenção da pressão osmótica, do equilíbrio ácido-básico, transmissão de impulsos nervosos, transporte ativo dos aminoácidos e da glicose celular, é o principal ânion do suco gástrico na formação do HCl, então por isso que é importante nunca faltar cloro na dieta, e ativação de amilase intestinal. O potássio vai atuar no equilíbrio balanço osmótico, no balanço hídrico corporal, participação do metabolismo das proteínas, dos carboidratos e na integridade da atividade muscular e nervosa. O sódio atua no equilíbrio hídrico, manutenção do potencial elétrico das membranas celulares e na função neural. E aí chegamos nos microminerais. Dentre os microminerais, o ferro atua no transporte do oxigênio e respiração celular, participa das atividades de coenzima, como citocromo, na peroxidase de cadeia respiratória. Então, toda aquela parte da cadeia respiratória lá vai ter ação do ferro. Participa de alguns produtos, na formulação de alguns produtos, como por exemplo do ovo, do leite. Então, é bastante importante aí para fazer o enriquecimento desses alimentos aí, né? Leitões, ele é bastante deficiente em ferro logo no momento do nascimento, então quando esse animal nasce, ele tem aproximadamente 500 miligramas de ferro circulante dentro do organismo, e o ferro do leite é aproximadamente de 1 a 2 miligramas por litro, e a exigência desses leitões recém-nascidos é de 7 a 12 miligramas por dia, ou 21 miligramas por quilo de ganho de peso. Então, a reserva desse ferro ela se esgota muito rapidamente e a quantidade de ferro oriundo do leite é bem pouco. Então, na primeira semana de vida, o animal já está deficiente em ferro. Por isso que a gente faz aí a aplicação de ferro intramuscular, principalmente a partir dos 21 dias ou logo no início do consumo de ração. Então, quando você aplica ferro no leitão, é engraçado que se você tirar foto dos leitões antes de aplicar ferro, aplica ferro nos leitões, 2 dias após você aplicar o ferro, você vai ver que os leitões já estão bem mais rosadinho, bem mais corado. Aves, o conteúdo de ferro nos ingredientes utilizados em ração para aves acaba atendendo à exigência de ferro. Os ingredientes vegetais têm em torno de 60 a 80 miligramas por quilo. A aves adulta retém de 3 a 4 miligramas por quilo de ração consumida. Então, já as poedeiras, elas podem necessitar de suplementação de ferro, porque elas utilizam de 1 a 1,5 miligrama de ferro para cada ovo produzido. Então, geralmente nas rações a gente tem em torno de 50 miligramas de ferro por cada quilo de ração. Então, a deficiência de ferro, principalmente nos leitões, então vai causar anemia, atraso no crescimento, apatia, palidez na mucosa, aumento da frequência respiratória e queda na resistência de infecções. Então, acaba diminuindo aí a imunidade dos leitões. Por isso que é importante a gente fazer a aplicação de ferro intramuscular. Aí temos o cobre, que ele é um ativador enzimático, ele está envolvido aí no transporte, na transferência de oxigênio, atua principalmente no metabolismo dos aminoácidos, ele é encontrado em todos os tecidos orgânicos, principalmente no fígado e nas metaloproteínas, que são aquelas enzimas, que são aquelas proteínas que são ligadas a alguns metais, como por exemplo o cobre, né? E é envolvido aí na síntese da queratina, então a síntese de produção aí de casco, cabelo, unhas, bico.
Deficiência de cobre pode causar problema de anemia, crescimento defeituoso dos ossos. Nas poedeiras, elas vai reduzir a produção de ovos, vai ter uma redução na eclodibilidade dos ovos, má desenvolvimento dos embriões. E esses embriões, eles podem trazer problema aí de hemorragia aí 72 a 96 horas após a incubação, causando então mortalidade. Então aqui nós temos problema aí de pelágia também, devido à deficiência de cobre em suínos, deformidade óssea, animal com deformidade óssea, não conseguindo aí se manter em pé, causando aí problema aí de os animais ficarem com atrofia muscular, atrofia óssea. Toxicidez do cobre vai variar esses sintomas de intoxicação, onde vai ter uma ligeira depressão no crescimento e causa anemia, e podendo causar aí até a morte súbita acompanhada de lesões hepáticas e hemorrágicas. Então, o excesso de cobre ela pode induzir o animal a uma deficiência de ferro, por causa que tanto o cobre quanto o ferro eles acabam tendo o mesmo sítio de absorção. Se tiver muito cobre dentro da dieta, o animal pode ter deficiência na absorção de ferro. Manganês nas aves pode trazer problema na formação do esqueleto, pode trazer problema na integridade da matriz óssea. O manganês ele atua aí como ativador enzimático, principalmente no metabolismo dos aminoácidos e dos ácidos graxos, e é essencial aí para a reprodução. Então pode causar problema de hiperose nas aves, que é esses inchaços aqui nas articulações, má formação dos ossos das pernas, provocando arqueamento e rigidez. Então você vê que as aves estão em problema de ossos arqueados, e redução na produção de ovos e também da eclodibilidade. Aqui, problema de encurvamento dos ossos. Então aqui nós temos uma tíbia, como seria o ideal, e a tíbia aí com problema de encurvamento. Toxicidez do manganês. Níveis altos na dieta são bem tolerados pela maioria das espécies, mas o excesso pode diminuir a utilização ou absorção de ferro, cálcio e fósforo, podendo trazer problemas de raquitismo e anemia, né? Então aqui vocês conseguem ver um bezerro aí com problema de raquitismo, onde nós teríamos aí estrutura óssea normal, né? E como que é aí problema de estrutura de raquitismo. Então os ossos esponjosos eles ficam mais esponjosos, causando aí curvatura dos membros. Zinco ele vai ser um ativador, um mineral ativador enzimático, atua no metabolismo dos ácidos nucleicos, atua também no processo da formação óssea, do sistema imunológico e do sistema reprodutivo. A deficiência de zinco pode ocorrer em níveis baixos, né? Onde o excesso de ácido fítico e excesso de cálcio e fósforo na dieta pode causar esses níveis baixos de zinco. Pode trazer problema de paraquiratose em suínos, problemas reprodutivos nas fêmeas, baixo desempenho. Também pode trazer problema de encurtamento e engrossamento de ossos longos, e empenamento deficiente nas aves. Aqui nós temos um exemplo aí de paraquiratose, né, nos suínos, um sangramento na tábua do pescoço, lesão aí nas patas dos animais. Selênio. Lembra que eu havia falado para vocês que ela tem uma relação bem íntima aí com a vitamina E? Então, tanto o selênio quanto a vitamina E promove a proteção dos tecidos contra danos oxidativos devido a ser antioxidantes naturais. É um componente da enzima glutationa peroxidase, glutationa peroxidase, que tem a função aí de eliminar os radicais livres. É importante para o metabolismo dos aminoácidos, principalmente os aminoácidos sulfurados. A deficiência desse selênio pode causar problema de distrofia muscular, degeneração dos músculos estriados, hepatose dietética em suínos. Então, leitões de 3 a 15 semanas de idade pode ter problema de alta mortalidade e causar problemas reprodutivos, principalmente de motilidade espermática, tá? As dietas que contêm de 5 ppm de selênio determinam sintomas de intoxicação na maioria das espécies. Então, aves, queda na produção e na eclodibilidade, deformação principalmente de asas e pés e ausência dos olhos. E suínos é comum o desenvolvimento embrionário anormal, que pode causar aí aborto. Iodo é um componente dos hormônios tiroidiano que controla aí todo o ritmo do metabolismo do animal, né? Então, todo o metabolismo orgânico aí depende do iodo. Deficiência de iodo pode trazer problema de bócio, né? Então,
a tireoide se hipertrofia, na tentativa de manter os níveis mínimos de tiroxina no sangue, e aí isso devido à deficiência deste mineral. Em leitões, verifica-se a ausência de pelos e pele grossa, tanto no pescoço, e causando também problemas de edemas na pele. E bósforo também é bastante presente aí em ruminantes, tá? Cobalto tem função antianêmica por ser componente da vitamina B6 e da vitamina B12 e também do ácido fólico. Atua no metabolismo da glicose e na síntese de metionina. Em monogástricos que recebem quantidades adequadas de vitamina B12, não se percebe aí deficiência de cobalto, porque a B12 ela consegue se converter em cobalto quando por algum motivo possa ter deficiência. Então, vocês percebam o quão é importante a gente ter conhecimento sobre as vitaminas e apesar desses ingredientes entrar em pequena quantidade dentro da nutrição, elas são de suma importância por todo o desenvolvimento dos animais, tanto as vitaminas quanto os minerais, tá? Por isso é de suma importância a gente sempre manter esse equilíbrio, né? Tanto da utilização desses suplementos minerais e vitamínicos para se ter o máximo desempenho. E quando a gente tem o máximo desempenho, a gente tem, claro, uma melhor lucratividade. Então era isso que eu tinha para passar para vocês. E aí na semana que vem a gente vai ter uma provinha, certo? E depois da prova eu volto aí com uma aula com vocês para a gente falar um pouquinho sobre a parte de formulação de dietas. E a primeira aula que nós vamos começar a trabalhar é formulação de dietas para gado leiteiro. Ok, pessoal? Forte abraço e até semana que vem.